pegar mais pessoas. Muitas pessoas elas vão falar que elas não vivem e não se sentem que estão aí em uma vida com propósito. Essa live aqui eu vou estar gravando, essa live vai ficar aí no meu feed depois e creio que mais pessoas nós vamos poder alcançar aí outras pessoas. Mas antes de a gente iniciar o tema, o que é viver uma vida com propósito? Primeiro, o que é propósito? Propósito é a razão a qual que alguma coisa foi construída, foi feita. Tudo que é construído foi feito com objetivo. Então, o propósito o propósito de certa coisa é determinado para aquilo que ela foi criada, para aquilo que ela foi feita. Tudo que foi feito para um propósito. A caneta, antes dela ser a caneta em si, na mente de quem a construiu, na mente de quem a desenvolveu, ela já era uma caneta. Ela era informe, mas na mente dela, ela já era uma caneta. Boa noite, Lucas. Boa noite, Guto. Vocês são bem-vindos aqui. Já entra aqui também, já convida as pessoas para estar aqui conosco. Dá aí um like aí. Já convida também mais pessoas para estar aqui conosco. Então, o propósito é a razão a qual alguma coisa ela foi criada. Então, a caneta, igual eu estava falando, a caneta, ela foi criada, mas antes dela ser criada, na mente de quem a criou, ela já tinha ela já era informe. Um prédio de um grande edifício de 100 e poucos andares, ele antes de se tornar um prédio visivelmente ou para todo mundo ver, na mente do engenheiro, do arquiteto, aquilo ali ele já se tornou forme, né? Ainda informe, na mente dele já se tornava forme. Por quê? Eles tinham um propósito de construir algo. E para que eu e você, para que nós possamos entender isso, tudo que foi criado com um propósito. Nada é criado, você foi criado e você é nada e ninguém cria nada para dar errado. Exemplo, você está assistindo através do celular, esse celular seu, ele foi criado para um propósito. Exemplo, o iPhone, o Samsung, cada um tem a marca. E essa marca carrega o quê? Uma história, né? Carrega um histórico, porque o criador dele criou para que ele pudesse dar certo. O criador criou para que ele pudesse dar certo. Todo inventor cria algo para dar certo. Todo inventor, ele cria algo para dar certo. Então, o que é viver uma vida com propósito? Viver uma vida com propósito é viver na sua plenitude, ativar de acordo com o potencial que em você é determinado, em você é colocado. Quando, Clésia? Antes ainda de nós nascermos, quando nós ainda éramos informes. Quando nós éramos informes. E onde nós encontramos isso? Bíblia. Hoje, né, nós utilizamos livros de matemática para aprender a contar. Utilizamos aí livros de português para aprender a nos falar e nos comunicar de maneira plena. Agora, eu e você, para que nós possamos acessar o nosso pleno potencial, nós precisamos também conhecermos os livros, o livro do livro, que é a Bíblia, né? Clésio, como que eu sei e como eu posso encontrar o meu propósito? Por que as pessoas, então, elas não encontram um propósito para a vida? Porque às vezes, nós estamos dentro de um padrão. O que é padrão? Padrão é algo que sempre se repete. Padrão, ele sempre vai ser algo que vai se repetindo. Nós vivemos nós vivemos uma vida normal, porque nós não aprendemos a questionar. Quando se questiona, é tido como o rebelde em si. Mas o questionamento não é ser rebelde. O questionamento é você saber para o quê. Por que você faz o que faz? Você precisa fazer pergunta. Clésio, como encontrar o meu propósito? Você precisa aprender a fazer perguntas. Por que você faz o que você faz? Por que você não faz o que deveria ser feito? E a partir desse momento nós vamos o quê?
encontrar a resposta que tanto nós necessitamos. Então, propósito é a razão para a qual alguma coisa foi criada. E por que que então eu não sei qual é o meu propósito? Porque eu sigo algum padrão. E qual é o padrão? O padrão é através daquilo que você escutou do seu pai, através daquilo que você viu, através daquilo que você sentiu do meio ou do ambiente que você vivia ou vive, então você começou a seguir um padrão. Porque não significa que todo mundo faz e que é certo, e não significa que quando ninguém faz é errado. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Até aqui, vocês estão entendendo? Dá um joinha para mim aqui, só para eu saber se vocês estão entendendo, para a gente ir aprofundar agora. Isso só foi a introdução. Vai falando aí para mim, enquanto eu pego algo aqui. Tá entendendo até aqui, pessoal? Legal. Vaguinho, que bom você aqui, Vaguinho. Então, propósito, a razão pela qual alguma coisa foi criada. E por que que nós não, então, sabemos o que é viver uma vida com propósito? Quando a pessoa, ela não vive o seu propósito, quando essa pessoa, ela não vive o seu propósito, ela sempre vai ter um esforço maior para ela tentar se adaptar. Quando essa pessoa, ela não vive uma vida com propósito, ela vai ter sempre, ela vai exercer sempre um esforço maior, porque ela está entrando em um modo adaptável. Alguma live atrás eu falei aqui sobre a colher um pedreiro. O pedreiro, ele tem que derrubar uma parede. Para derrubar uma parede, ele precisa de uma marreta, né? E hoje tem lá um martelete que quebra mais rápido. Mas se esse pedreiro, ele quiser quebrar essa parede com a colher que é a mesma aquela colher que ele reboca, a mesma aquela colher que ele assenta o tijolo, ele pode até conseguir quebrar uma parede com a colher, mas ele vai demandar mais tempo, ele vai fazer mais esforço, ele vai demorar a executar aquele trabalho, ele vai cansar mais e no final do dia ele vai estar uma pessoa mais cansada, ele vai ser improdutivo, porque ele usou uma ferramenta para executar o serviço errado. Quando nós não entendemos qual é o nosso propósito, quando nós não entendemos para que nós nascemos, quando nós não entendemos qual é a nossa vocação, quando nós não entendemos qual é o nosso propósito, qual é a nossa zona de convergência, nós vamos nos sentir frustrados, porque nós vamos fazer aquilo que não éramos para fazer. Então, quando você está em uma profissão, quando você está em um trabalho, quando você está em uma empresa, quando você está em algum lugar, e aquilo ali, você se sente uma pessoa incapaz, é porque aquele lugar ele não está ativando o seu potencial, você não está em uma zona de convergência. Quando você está fazendo uma função que não era para fazer, você vai ter esforço maior, porque você não está dentro do seu propósito. O propósito é onde você ativa o seu pleno potencial. Tem uma pergunta aqui. Eu não entendi sua pergunta, Guto. Pode tentar exemplificar para mim aqui? Eu dei o exemplo, né, do pedreiro que usou a ferramenta errada para fazer o serviço certo. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas nós não fomos chamados ou nós não fomos designados para fazer aquela tal coisa. E como nós precisamos, então, como nós encontramos ou como nós... por que nós não encontramos esse... entendeu, Guto? Entendeu aqui minha explicação? Então, como nós... eu falei aqui, por que nós, então, não achamos... Por que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar o seu propósito de vida?
Uma vida com propósito. É porque ele segue um padrão e aquele padrão ele não consegue o quê? Ele não questiona aquele padrão. Ele não questiona por que ele faz daquela maneira, por que tem que ser daquele jeito. Não é você ser uma pessoa ignorante ou a pessoa que questiona tudo, mas é você saber os motivos para quais as coisas estão sendo feitas. E nós seguimos esse padrão, nós mantemos esse padrão. E por que nós, às vezes, não queremos fazer algo diferente ou fazer algo que nós somos chamados para fazer? Uma das necessidades do ser humano é a necessidade de ser aprovado. A pessoa, quando ela se sente, ela faz algo, o ser humano, ele tem uma das necessidades dele de ser aprovado. Então, muitos de nós fazemos certas coisas ou nós deixamos de fazer certas coisas porque nós queremos ser o quê? Aprovado. E quando nós estamos querendo ser aprovado, nós estamos dando um não para nós e falamos sim para outras pessoas. E por que nós temos dificuldade de falar não? Porque nós queremos ser aprovados por outras pessoas e nós damos um sim para ela e damos um não para nós. Quando eu falo de viver uma vida com propósito, eu falo de nós exercitarmos o nosso pleno potencial. Exercitarmos o quê? A nossa potência máxima. Qual é o propósito de uma largata? Fala aqui para mim aqui, qual é o propósito de uma largata? Escreve aqui para mim, quero ver a participação de vocês. Qual é um propósito de uma largata? Acho que demora, tem um delay, né? Chegar até aí. Arrisca aí, alguém vai chutar? Qual é o propósito de uma largata? Isso aí, Sueli. O propósito de uma largata é ela virar borboleta. Mas ela nasceu largata, ela tem um processo da metamorfose, é um processo da transformação, onde ela entra no casulo. E a partir do momento que ela entra naquele casulo, é necessário o casulo para com que ela possa vir a ser o quê? Uma borboleta. Então ela nasce arrastando e posteriormente ela cumpre o propósito dela de virar o quê? Borboleta. Só que tem muitas pessoas que elas questionam, elas deixam de questionar por que eu vou continuar sempre a minha vida ou a vidinha que eu nasci com ela, ou a vidinha que meus pais disseram que eu ia ter, ou continuar naquilo ali. Então, todo o propósito de uma largata vai ser virar borboleta, mas nem toda largata, ela vira borboleta. Umas param no meio do processo, um para no meio do casulo, e outras têm medo de voar. Muitos contentam com uma porção. Quando nós vamos para a Bíblia, e nós vemos lá que Eliseu pediu porção dobrada de Elias, é porque é o seguinte, Eliseu, ele tinha a sua mente que ele poderia ter uma porção dobrada. Só que tem muitas pessoas que estão se conformando em ter uma porção, enquanto eles poderiam ter uma porção o quê? Dobrada. Ter porção dobrada. O Theo chegou aqui, pessoal. Ter porção dobrada significa o quê? Você questionar e querer mais. E quando nós falamos de virar borboleta? Quando nós falamos aqui, eu tenho minha mão, sempre quando eu dou uma palestra, eu falo sobre o propósito de uma semente. O propósito de uma semente, ela não é só ser uma semente. O propósito dessa semente, eu estou com a semente de manga na minha mão. Mas essa semente na minha mão, ela só é uma semente. Mas ela só vai cumprir o propósito dela quando ela virar o quê? Quando ela virar árvore, essa árvore vai virar frutos, esses frutos vai virar uma floresta. Então ela só vai cumprir o propósito dela quando ela virar o quê? Uma
floresta. Mas para ela cumprir o propósito dela, elas têm que estar no lugar certo. Ela tem que se alimentar certo. Ela tem que ter o tempo certo. Por quê? Para que ela venha cumprir o propósito dela. Então, como eu posso cumprir o meu propósito? Eu quero falar aqui para vocês, então, como que nós sabemos o nosso propósito de vida. Como que nós conseguimos o quê? Alcançar a nossa alta performance. Como nós podemos alcançar o nosso propósito? Então, eu iniciei falando que tudo é criado para um propósito. O microfone, ele é criado para um propósito. Ele foi criado para dissipar ondas sonoras. A caneta, ela foi criada com um propósito, para escrever, né? Eu estou aqui com o celular, ele foi criado para um propósito. O celular, antigamente, ele foi criado só para o que ligar. Hoje o celular, ele é computador, ele é internet, ele é calculador, ele é despertador, ele é joguinho, videogame. Então o celular, ele cumpre vários propósitos em um só. Mas se eu quero saber qual é o pleno potencial desse propósito do celular, onde que eu tenho que ir, pessoal? Escreve aqui para mim. É isso aí, algumas sementes morrem secas por não serem plantadas. Então, se eu quero saber o pleno potencial de uma TV Samsung, se eu quero saber o pleno potencial de um celular, o iPhone, onde que eu posso pesquisar ou onde eu tenho que ir para eu saber qual é o principal propósito de qualquer coisa? Onde que eu tenho que consultar? Onde que eu tenho que ir? Responde aqui para mim. Você tem um celular, você tem uma TV, você tem um fogão, você tem lá qualquer eletrodoméstico, você tem algo novo, você tem algo em suas mãos, você tem um carro e você tem uma Ferrari e você quer atingir aquele pleno potencial. Onde que você tem que ir? Onde que você tem que consultar? Onde que você tem que questionar? Manual. Mas quem escreve esse manual? Então, eu sei, para que eu venha atingir meu pleno potencial, eu preciso ler o manual. Mas se eu quero saber qual é o propósito daquele produto, eu tenho que consultar quem? Vamos lá. Seja mais ágil aí para a gente ganhar tempo. Entra aí. Isso é. Você tem que consultar o quê? O fabricante. Então, para que nós possamos acessar o nosso pleno potencial, nós precisamos o quê? Consultar o fabricante. Isso aí, Guto. Então, por que nós não encontramos nosso pleno potencial? Porque nós damos ouvidos ao quê? Por que nós não entramos no nosso pleno propósito? Porque talvez você que é mãe hoje, mas antes você era filha. Você talvez, sua mãe falava para você, filho, não, você tem que ser professora. Ou não, filho, você tem que ser dentista, você tem que ser médico, você tem que ser polícia. Então nós crescemos e nós somos formatados pelos nossos pais ou pelo ambiente que nós vivíamos, e nós crescemos com aquela formatação limitante. E aquilo ali criou-nos algumas crenças e que nós estamos vivendo até hoje. E que nós não vivemos uma vida com propósito, e posteriormente não viver essa vida com propósito, existem pessoas frustradas, existem pessoas que não estão contentes, existem pessoas com relacionamentos frustrados, existem pessoas que estão exercendo uma atividade, uma função, ele é bem remunerado, mas ele não é feliz. Existem pessoas, pessoal, que têm vivido uma vida do lado avesso. Por quê? Ele escutou quem não era para ter escutado.
E às vezes nós damos mais ouvidos para aquilo que nós escutamos ou pelo aquilo que o fabricante fala de nós. Então, como que eu quero... algo vai ser disruptivo nessa noite. Nós estamos pegando o nosso cérebro e estamos fazendo o quê? Esticando ele. E isso dá-se o nome de neuroplasticidade. Nós estamos, para que nós possamos acessar, para que nós possamos conhecer, descobrir, ativar e viver essa vida com propósito. Lembra da aula retrasada que nós falamos lá da ponte, da conexão, que o primeiro pilar para que nós possamos viver uma vida abundante, o primeiro pilar para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida que nós possamos, segundo João 10:10, uma vida plena e em abundância, está conectado ao quê? No nosso relacionamento com Deus. O nosso pleno funcionamento, ele se dá a partir do nosso conhecimento manual, Bíblia. E nós reconhecemos o nosso propósito, se diz, estar conectado à fonte. E por que essas pessoas, então, não encontram o seu propósito? É porque elas procuram em lugar errado. Se você quer comprar pão, você não vai no açougue. Se você quer comprar carne, você não vai na padaria, você vai no lugar certo. Então, como que eu posso conhecer, ativar e viver uma vida com propósito? Nós precisamos nos conectar com o nosso fabricante. E o que ele fala a respeito de você? Agora eu quero te perguntar, você dá mais valor naquilo que o seu fabricante, você dá mais valor naquilo que Deus fala sobre você, ou você dá mais valor naquilo que você escuta das pessoas? Te peguei. Te peguei. Às vezes nós damos mais valor naquilo que nós escutamos sobre nós. Quem? Uma pessoa igual a nós mesmos. Mas, a partir de hoje, nós precisamos nos conectar com a fonte. Se a televisão, até então, não existe a televisão que ela tenha uma bateria reserva. A televisão, para que ela venha transmitir a imagem, a televisão, para que ela venha cumprir o propósito dela, ela precisa estar conectado à energia. Tão quanto a energia, para que ela venha gerar, né, a energia nós não vemos, mas ela está sendo gerada. Para que ela venha a ser gerada, ela tem que estar conectada a outras fontes. O nosso pleno propósito, ele só é ativado na vida de outras pessoas. Aqui está uma chave. Aqui está uma chave. Nada que Deus criou para que ele pudesse cumprir o propósito é para ele mesmo. Tudo é para outras pessoas. O sol não brilha ele mesmo. A chuva não molha ela mesma. A lua não está para ela mesma. O frio não é para ele mesmo. Tudo é para outro. Então, como que eu posso cumprir o meu propósito? Primeiro, você precisa se relacionar com Deus. Só o fabricante vai falar qual é o seu propósito. E como que eu sei que eu estou no propósito? Eu vou falar para você já já. Primeiro, por que as pessoas então não encontram uma vida com propósito? Elas procuram em lugar errado. Elas questionam as pessoas erradas. Elas perguntam às pessoas erradas. E quantos de nós temos ainda perguntas que nós não respondemos? Nós ainda não achamos respostas. Até aqui, pessoal, o que vocês estão achando? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem algum comentário a fazer até aqui? Para eu falar como nós encontramos, como nós sabemos que nós estamos no nosso propósito. Alguém tem alguma dúvida aqui até agora? Comente aqui para mim, por favor. Clésio, tudo tem a ver com Deus? Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo. Não tem como a gente desconectar dele. A árvore, o galho da árvore, o fruto sai do galho.
O galho tem que estar conectado ao tronco. O tronco tem que estar conectado à raiz. A raiz tem que estar conectada ao solo. E tudo vem dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. É tudo, tudo. O que é tudo, Clécio? Tudo. Ninguém tem pergunta, né? Posso seguir, então. Então, conectado à fonte. A senhora tinha comentado aqui, tá? Então, como... Tinha travado? Tá, mas aí voltou agora aí, né? Então, pessoal, você que está aqui comigo até agora, se você ainda não conhece ou ainda você não acessou o seu pleno potencial, é porque ainda você não está dentro, você não reconheceu o seu propósito. E se você não reconheceu o seu propósito, significa que você talvez está procurando o lugar errado ou perguntando às pessoas erradas. Então, para que você venha conhecer o seu propósito, você precisa perguntar ao seu fabricante, ao seu Criador. E você perguntando ao seu Criador, ele irá te revelar os próximos passos que você precisa. Né? Ele irá nos revelar o nosso próximo passo. Então, até aqui, repito, até aqui alguém tem alguma dúvida? Está trazendo clareza? Até aqui, eu queria saber, até aqui, está trazendo clareza para vocês? Vocês estão se identificando? Você conseguiu acessar alguma chave até aqui para a gente passar para o próximo passo? Até aqui você tem alguma dúvida? Até aqui você tem alguma resposta? Ó, você tem alguma pergunta? Fala para mim. Enquanto vocês falam aí, eu vou virar aqui para o quadro só para eu mostrar para vocês algo. Opa! Elias, boa noite, bem-vindo, Elias. Minha mãe também chegou aí. Sãozinha, vou ficar sentado aqui, pessoal, daí eu vou... Vou ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver como é que é aqui. Até aqui, então, ninguém tem dúvida, né, pessoal? Posso seguir? Tá, então, como que eu sei, como que é se encontrado o propósito? Como é encontrado o propósito, então? Paixão. Se você faz algo, como eu sei que eu estou no meu propósito? Você irá fazer coisas que você vai ter paixão, né? Você vai fazer coisas que você tem paixão. Você vai fazer coisas que está relacionado a quê? À sua missão. Você vai fazer coisas que estão relacionadas à sua vocação. Hoje não vai dar para a gente aprofundar muito nisso. Mas a gente vai ter que falar de novo sobre esse contexto. O nosso propósito, né? O nosso propósito de vida, ele está relacionado à nossa missão de vida. O que é missão? A razão a qual alguma coisa nos move, a nossa vocação, aquilo que está relacionado às nossas habilidades, a nossa profissão está relacionada ao nosso encargo, aquilo que nós servimos, a nossa profissão, aquilo que nós escolhemos e está relacionado à nossa paixão.
E quando nós encontramos tudo isso em uma só função, nós encontramos aqui, isso tem um relacionamento, nós encontramos aqui o nosso propósito. Essa junção aqui, ó, essa interseção da missão, da vocação, da profissão e da nossa paixão, isso tudo está o quê? Relacionado ao nosso propósito, né? Isso tudo está relacionado ao nosso propósito. Então, se a pessoa ela tem uma profissão que ela escolheu, mas ela não tem a paixão por aquela pessoa, por aquela profissão, ela nunca vai se sentir realizada. Se ela não se sente que aquela profissão dela também faz parte de uma missão que ela tem, exemplo, uma pessoa que trabalha na área de saúde, então um médico, se ele vê aquilo ali só como uma profissão e não vê como uma vocação, uma missão, uma paixão, provavelmente ele vai ser um médico frustrado. Provavelmente alguém que trabalha em algo ou em uma área, alguém que faz algo, não sente que aquilo ali é a vocação dele, não se sente que aquilo ali é uma missão dele, ele vai se sentir o quê? Ele vai se sentir fora, uma carta fora do baralho. E, consequentemente, ele se sentindo uma carta fora do baralho, ele vai se sentir uma pessoa frustrada. E ele sentindo uma pessoa frustrada, ele não vai atingir o seu pleno potencial. Legal, né? Eu vou responder a sua pergunta, Sueli. Vou só finalizar aqui para eu responder a pergunta da Sueli. Isso aqui, ó, esse diagrama aqui, pessoal, essa representação aqui, ó, depois você pesquisa aí, caguei. É uma palavra japonesa que tem a ver com propósito, né? Então, eu vou abordar, na quarta-feira que vem, nós vamos dar continuidade nesse tema. Se você quer que a gente dê continuidade nesse tema, você dá um joinha aqui para mim depois. Então, o que é propósito? Como eu sei que eu sou um propósito? Você tem paixão naquilo que você vai fazer ou faz. Você faz parte da sua profissão, faz parte da sua vocação, faz parte da sua missão. Isso está relacionado ao quê? A interseção de tudo isso está se relacionado ao seu propósito. E tudo isso Deus, ele tem revelado sobre você. Tudo isso Deus, ele tem revelado sobre você. O que é isso? Deus é apaixonado na sua singularidade. Tem coisas que é o Elias que Deus criou para fazer. Tem coisa que é a Ana que Deus criou para fazer. Tem coisas que é a Sueli que Deus criou para fazer. Então, se você não faz algo ao qual você foi designado para fazer, provavelmente você está fora da sua zona de convergência, você vive uma vida que você não é feliz e alguém está sentindo falta daquilo que era para você doar ou fazer. Vamos já retornar a isso. Vou aqui para a pergunta da Sueli. Sim, mas se o propósito da pessoa está escondido nas crenças limitantes dela, como posso descobrir? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é quebrar as nossas crenças limitantes. O que é crenças limitantes, para quem não sabe? O nome já fala. Crenças, o que é crença? É tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta. Tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta. Exemplo de uma crença limitante. O chinelo não pode virar de cabeça para baixo, porque se ficar de cabeça para baixo, alguém vai o quê? Alguém vai morrer. Não pode passar debaixo da escada, porque não faz bem. Dinheiro não dá em árvore, é uma crença limitante. Embora não dá, mas aquilo ali cria o quê? Um bloqueio mental. Outra crença limitante, que se a pessoa teve um relacionamento e esse relacionamento que ela teve não deu certo, ela vai criar uma crença limitante, ela vai falar, homem não presta, mulher não presta. Então, só para exemplificar essa pergunta aqui da Sueli. Então, se o meu propósito ele está escondido nessa crença limitante, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, identificar qual é a crença limitante. O que me paralisa? É o medo? É o medo? Qual é a outra crença limitante? Eu quero ser aceito por todos?
Eu quero ser aceito por todos? Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar, o que tem nos parado, o que nos bloqueia? Então, o que nos bloqueia é o medo. O medo é a fé no reino errado. O que nos bloqueia é nós não queremos fugir fora do padrão. Mas o que pode nos bloquear isso? Isso tudo tem a ver com a primeira conexão. Então, o que o Criador fala sobre você? Eu tenho, na jornada do Eu Melhor, eu tenho lá uma aula que eu falo, né, sobre a identidade. Então, uma pessoa que tem crença limitante é porque talvez ela tenha dificuldade no autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você saber quem é você, quais são suas limitações, quais são as suas habilidades, qual é a sua vocação, qual é a sua profissão, qual é a sua paixão. Então, tem tudo a ver com autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Para você conhecer a capacidade de qualquer coisa, você precisa ir para o manual. E o manual, quem escreveu foi o fabricante. Vou voltar de novo. Então, qual é o primeiro passo para eu descobrir meu propósito se está escondido atrás da minha crença limitante? Você precisa se relacionar com o seu fabricante, com o seu criador. Ele tem todas as orientações, ele tem tudo que é necessário, todo problema, e onde que a gente vai encontrar orientações? Bíblia. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia, ela fala, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. O que é a imagem e semelhança dele? A semelhança em hebraico quer dizer a mesma capacidade, o mesmo poder. Então, ele nos dotou da mesma capacidade. O Criador nos fez igual a ele. Nos fez a imagem, nos fez a semelhança igual a ele. Então, em seu lugar, o que faria Jesus? Então, como eu posso sair da minha crença limitante? Eu preciso fazer perguntas. Você tem um medo? Por que você tem um medo? O que gerou aquele medo? O que gerou aquela limitação? O que é crença limitante? A pessoa ela tem dificuldade, talvez, de se relacionar. Talvez, e toda dor, né? E toda a dor, muitas das vezes, ela está relacionada com o nosso propósito. A dor, muitas das vezes, ela está relacionada ao nosso propósito. Por quê? Quando nós falamos de dor, nós falamos de quê? De fatos que aconteceu, de ocasiões que aconteceu e que aquilo ali nos trouxe um grande impacto. E aquele grande impacto, ela gerou dor, e aquela dor lá do passado, ela é tão presente quanto agora. Então tem pessoas que carregam o passado dela no presente, e se ela carrega o passado dela no presente, ela está repetindo o quê? Comportamentos, ela está repetindo ações, ela está repetindo o quê? E consequentemente, se ela repete os mesmos comportamentos, as mesmas ações, consequentemente, ela terá os mesmos resultados. Sueli, antes de nós prosseguirmos aqui, eu consegui te dar alguma chave, Sueli? Como então, qual é o primeiro passo? Relacionamento com a fonte. Tudo está relacionado com ele. O segundo passo é identificar. Nós não conseguimos mudar aquilo que nós não identificamos. A crença limitante, ela tem nome. Dá nome aos bois. Qual é a crença limitante? Qual é a crença limitante? A crença limitante é o seguinte: eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Pessoas falam que não vai conseguir ou não consegue algo porque alguma vez ela tentou, não deu certo. Alguém talvez zoou ela, ou alguém talvez
não deu a ela crédito e aquilo lhe criou uma crença limitante. Agora, não deu certo, não significa que da outra vez não vai dar novo. Não deu certo, você aprendeu uma maneira de como não fazer. Pessoal, tá entendendo até aqui? Consegui te responder, Sueli? Então, relacionamento com a fonte, primeira coisa. Segundo, dá nome aos bois. Qual é a crença limitante? Terceiro, qual foi o fato que gerou essa crença limitante? Quarto, ressignificar. O que eu posso aprender com aquele fato e o que aquele fato me dá de insumo para eu tentar de novo. Legal? Pessoal, quero abrir agora para a pergunta. Então, como eu viver uma vida com propósito? Precisamos estar conectados, precisamos questionar, precisamos perguntar ao Criador. Como? Relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Relacionamento com a sua fonte. A sua fonte, ela sempre, a sua fonte, se conecte com a fonte. Não tem como uma árvore dar frutos se ela não está conectada ao tronco. Não tem como. É impossível. É impossível. Então, nosso propósito, todo mundo foi criado para um propósito. E como é ativado o meu propósito? O meu propósito sempre vai ser ativado em outra pessoa. Tudo que Deus fez, Ele criou. Tudo que Deus criou, Ele criou para receber e liberar. Tudo na vida é para receber e liberar. Exemplo, aqui no Rio é Light, em Minas é CEMIG, em Brasília é SEB. Então, tudo que foi criado para receber e liberar. Exemplo, a provedora de energia elétrica, aqui no Rio é Light. Então, ela recebe minha remuneração e ela libera energia. Aí em Minas é o quê? É CEMIG. Então, ela recebe a sua remuneração e libera energia. A natureza, nós respiramos oxigênio. Então, nós respiramos oxigênio, mas a árvore, o meio ambiente para gerar para nós, o oxigênio, ela precisa então do nosso gás carbônico. Então, tudo que Deus criou, Ele criou para receber e liberar. Então, nosso potencial, ele é ativado na vida de outra pessoa. A árvore, se ela guardar o gás carbônico para ela, de nada serve, de nada adianta. Ela irá morrer com aquele potencial. Enquanto quando ela libera aquele potencial dela, ela ativa o potencial na vida de outras pessoas. Então, o nosso potencial, a árvore gera para nós o que? Oxigênio. Consequentemente, você gera para a árvore o gás carbônico. Esse gás carbônico para ela é tão vital quanto o oxigênio é para nós. Então, ela exerce o propósito dela. Então, se a árvore não exercer o propósito dela, o propósito da árvore não é só gerar frutos, não é só gerar sombra, mais do que isso, é para gerar vida. E se a árvore ela não gera o oxigênio, ela causa morte em uma humanidade. Para que a humanidade venha viver, ela precisa do oxigênio da árvore. A árvore, para viver, ela precisa do gás carbônico da humanidade. Então, tudo que Deus criou para receber e liberar. Agora, quando nós não encontramos o propósito, nós nunca vamos liberar. E quando eu falo de liberar, significa que é você transbordar na vida de outra pessoa. E quando nós falamos de transbordar na vida de outra pessoa, nós estamos tão cheios que nós estamos sendo capazes de transbordar na vida de outra pessoa. Então, o seu propósito, ele vai ser ativado, ele só é ativado na vida de outra pessoa. Existe algo que você tem que precisa ser manifestado. Existe um dom que você tem que precisa ser manifestado. Não se julgue
incapaz, não se autodeprecia. Existe um tesouro em você que precisa ser descoberto. Existe um tesouro em você, você tem um tesouro que precisa ser descoberto. Como ativá-lo? Relacionando com a fonte. Ele sabe de tudo. Ele já viu o seu futuro e lá existem coisas boas. Antes de nós encerrarmos, quero perguntar, alguém tem alguma pergunta? Está comigo aqui o Henrique, bem-vindo Henrique, Flávia, Elias, Ariane, bem-vindos vocês. Espero aí que esse finalzinho aí que vocês pegaram tenha caído também chaves aí para você. Pessoal, tem alguma pergunta? Então, como é ativado o meu propósito? Abrir outra pessoa. Como pessoas que não têm, mais Muou falava, a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia é uma vida sem propósito. Se você pode respirar aí onde você está, significa que você está vivo. Enquanto está vivo, procure o seu propósito, a razão para a qual você foi criado. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fala aqui para mim. Simone, chegou no final, Simone. Mas tá, eu vou botar no feed já aqui, tá? Assim que terminar aqui, vai ser colocado no feed. Você também, no meu canal do YouTube, Clésio Teodoro. Tem lá também os outros assuntos que nós falamos nas outras lives. E essa live também depois eu vou colocar lá. Pessoal, você que participou comigo aqui desde o início, fala aqui para mim quais foram as chaves que virou. Boa noite aí, querido. Você que chegou agora, 7 dígitos. Desculpa falar 7 dígitos, mas é que tá aqui no name, né? Pessoal, você que acompanhou até aqui agora, o que você achou dessa live? Qual foi a chave que virou? Qual foi a chave que virou? Você, a partir dessa live, você consegue ter um direcionamento. Você que ainda tinha dificuldade ou você que ainda não sabia o seu propósito, você conseguiu ter um alinhamento, como achá-lo, como ser alinhado, né, com o seu propósito, com a vontade do Criador? Fala aqui para mim, Sueli, o Guto, mais quem que chegou no início aqui? O Vinícius, também tem aqui a Storanuzete, a Elisa. Fala aqui para mim, vocês conseguiram ter aqui algum direcionamento para viver uma vida com propósito plena? Pessoas estão mandando uma mensagem ali no zap. Poxa, Clésio, cheguei agora no final, não conseguia participar. O pessoal tá caladinho aqui, né? Conectando com a fonte, Sueli. Tudo é fonte, né, Sueli? Você que está acompanhando aí, a jornada deu melhor. Tudo tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Elias, chegou no finalzinho, mas foi top. Pegou a chave, hein, negão? Desculpa falar negão, né? Mas aí a gente brinca um com o outro. A intimidade faz isso, né? Aí o Guto falou assim, hoje eu tenho certeza que estou no meu propósito. Semana que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto, porque quando você está no seu propósito, você está na sua paixão, você está na sua profissão, você está fazendo o que as pessoas precisam e você ainda é remunerado por aquilo. Exemplo, eu estou aqui no meu propósito, embora quando você está no seu propósito, você faz de graça, porque o que te move não é a remuneração, é a paixão que você tem de entregar. A remuneração é um resultado do seu trabalho, do seu propósito. E quando você transborda,
né? Quando o nível do mar sobe para todo mundo. Quando você semeia, a colheita ela é um resultado. Sempre vai ter. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui? Eu acho que tem 2 minutinhos, 3 minutinhos antes de nós encerrarmos essa live. Fico muito feliz de poder contribuir aqui com vocês. Toda quarta-feira, às 21 nós estamos aqui. Esse mês ainda eu estou em outro projeto, né? Todo mês eu faço, começamos no mês passado aí, a jornada do Eu Melhor, onde nós treinamos aí, liberamos conteúdos gratuitos para mais de 250 pessoas. Então, vários depoimentos. Depois você pode também conectar aí no Instagram, tem lá no nosso canal do YouTube, Clésio Teodoro também. Você pode aproveitar e conectar lá também e acompanhar o canal. Também tem um treinamento Eu Melhor, no meu feed tem aqui a Sueli também, tem aí a jornada Eu Melhor, lá no feed dela também tem lá o treinamento do Eu Melhor. Quero agradecer vocês que participaram aqui comigo dessa live. Espere aí. A minha mãe falando aí, eu estou no meu propósito. Que bom, mãe. Felizão pela senhora estar aqui, tá? E quando nós, é exatamente isso. Quando você está no seu propósito, fala-se da zona de convergência. A zona de convergência é onde tudo funciona, é onde tudo cumpre o seu propósito, é onde tudo sem esforço. Estar no seu propósito significa diminuir esforço. O que é diminuir esforço? É você fazer o que é para ser feito, na hora que tem que ser feito, na medida que tem que ser feito. O propósito para com que a ave ela venha cumprir o seu propósito, ela precisa estar voando. Para que o peixe venha cumprir seu propósito, precisa estar o quê? Ali na água. Ninguém vai conseguir exercer o seu propósito estando no lugar errado, fazendo a coisa errada. O nosso propósito, ele é ativado no lugar certo, com as pessoas certas. O nosso propósito, ele só é ativado na vida de outras pessoas. Então, tudo que você tem não foi feito para você, não foi criado para você. O seu propósito, a sua vocação foi criado para você transbordar na vida de outras pessoas. Legal? Transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar na vida de outras pessoas. Como, Clésio? O seu pouco que você acha que sabe é o muito diante de ninguém sabe. O que você pode fazer nessa semana? Faça perguntas e pergunta para você, como que eu posso contribuir na vida de outras pessoas? Ache o seu propósito. Acha o seu propósito. Legal, pessoal? Dá um joinha aí para mim se valeu a pena. Estamos aqui encerrando essa live. Estamos aqui. Quero agradecer você que acompanhou aqui comigo. Raimundo, meu querido, chegou no finalzinho, mas valeu a pena. Obrigado, hein, Raimundo. Quarta-feira que vem, 21 horas, Raimundo. Aí no Piauí, aí é o mesmo fuso horário daqui, hein, rapaz. Pessoal, agradeço vocês que acompanharam aqui comigo até agora essa live. E espero aí ter valido a pena aí. Você ter investido a sua moeda de mais alto valor. Qual é a moeda de mais alto valor, Clésio? O seu tempo. O seu tempo é a moeda de maior valor. Espero aí também ter agregado aí no seu tempo conhecimento, entendimento. E que você venha multiplicar esse conhecimento, entendimento em sabedoria. A sabedoria, ela sempre vai ser a aplicação do seu conhecimento e do seu entendimento. Tá legal? Existe algo em você, existe algo que Deus designou você, existe algo que Deus colocou em você que ninguém mais tem. Então, distribua, ative, não importa a velocidade, avance. Assim eu encerro essa live.
Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, a sua família e que você venha viver uma vida com propósito. Um grande abraço, pessoal. Boa noite.